O terceiro episódio começa com uma cena carregada de tensão. Beerus, o deus da destruição, se vê lançado contra a parede, humilhado por uma criança que até pouco tempo atrás não passava de uma sombra do pai. Goten avança com passos firmes, seus olhos ardem como brasas incandescentes. Ele ergue a mão lentamente, e a esfera de energia que se forma diante de sua palma parece devorar o espaço ao redor. A voz de Goten corta o silêncio como uma lâmina afiada. Você me impediu de alcançar meu objetivo, agora sou eu quem vai impedir você de viver. Não era apenas uma ameaça, mas uma sentença de morte que escapava de seus lábios frios. Todos ficaram paralisados. Vegeta franze a testa, incapaz de compreender que o pequeno havia alcançado tal nível. Gohan grita, tentando despertar o irmão de sua loucura. Kuririn e Piccolo observam, chocados e apavorados, enquanto Goku chama com todas as forças, sua voz carregada de súplica. Goten, pare, deixe-o. Não deixe a raiva tomar conta de você. Mas Goten não se vira. Seu rosto está tomado por uma fúria que ninguém jamais havia visto. No palácio, o grande sacerdote observa a cena com o semblante fechado, o punho cerrado pela tensão. Ele murmura para si mesmo: se eu deixar isso continuar, Beerus não sobreviverá. Talvez o próprio universo colapse. Mas se eu intervir, Zeno não permitirá. Ele estava impotente, pois Zeno, sentado em seu trono, aplaudia com alegria infantil, divertindo-se como se fosse um espetáculo inesgotável. De volta ao campo de batalha, Goten libera sua fúria. A esfera de energia em sua mão brilha intensamente. De repente, ele grita e solta seu poder. O ar explode, uma onda de choque sacode o lugar, empurrando todos para trás e forçando alguns a proteger o rosto com os braços. Whis, que sempre manteve calma absoluta, arregala os olhos em choque e sussurra para si mesmo. É uma energia assassina, impossível que Beerus saia vivo disso. O impacto assusta a todos, parecia o fim de Beerus. A poeira começa a se dissipar lentamente. Quando a visão clareia, Beerus surge estendido no chão, seu corpo coberto de sangue e arranhões, o rosto trêmulo pelo choque. Mas ainda estava vivo. Ele se ergue com dificuldade, sustentando-se com esforço, e solta um sorriso de desprezo entre respirações pesadas. Você não conseguiu me matar, garoto fraco. As palavras soam frias, mas eram uma tentativa desesperada de esconder o pavor em seu coração. De repente, um sorriso gélido aparece no rosto de Goten, algo que ninguém jamais vira nele. Ele ergue o queixo e diz, em tom cortante como uma lâmina: eu nunca quis matá-lo de imediato. Primeiro, quero me divertir. Vou fazê-lo provar a dor antes de acabar com você. As palavras caem como um raio sobre todos. Beerus congela por um instante, o choque evidente em seus olhos. Os demais ficam sufocados pelo espanto. Kuririn encerra o punho, pensando, esse não é o Goten que conhecemos, ele mudou completamente. Goku, com expressão triste, ergue a voz. Goten, pare. Esse não é você, não deixe sua raiva transformá-lo em algo que não poderá controlar. O fim não será a seu favor. Mas a resposta não foi o que ninguém esperava. Goten vira lentamente a cabeça em direção ao pai, fitando com frieza, e responde com uma insolência que Goku jamais ouvirá de seu filho. Você não entende nada, pai. Passou a vida inteira lutando, mas nunca conseguiu nada além de fracassos diante dos inimigos mais fortes. Sempre perdoa seus adversários. Beerus desde o início foi um inimigo. Queria destruir nosso planeta, se não fosse pelo prazer que encontrou na comida. Ele sempre nos humilhou, nos ameaçou. E mesmo assim você o deixou viver, nunca pensou em eliminá-lo. Eu não serei como você, não serei uma decepção. Agora tenho em minhas mãos a chave da mudança. E vou mudar todos os sistemas. Goku estremece. Seus olhos se arregalam com o impacto das palavras, como se uma lâmina tivesse atravessado seu peito. Não podia acreditar que seu filho havia dito aquilo. Os amigos trocam olhares confusos. Gohan grita: Goten, acorde. Esse não é você. Mas o pequeno continua caminhando em direção a Beerus, cada passo tornando o ar mais pesado. Nesse momento, Whis quebra o silêncio com sua voz calma, como um psicólogo analisando um paciente em crise. O Goten de agora não é mais aquela criança inocente. Todas as pressões que ele guardou por anos explodiram. A sensação constante de ser apenas a sombra do pai e do irmão, a frustração de não ser reconhecido como um verdadeiro guerreiro, o medo que sempre reprimiu de fracassar, tudo isso se uniu e explodiu ao presenciar a queda do pai diante de seus olhos. O que vemos agora é a manifestação de sua crise interior e da ebulição de suas emoções. Enquanto ele explica, a cena diante dele se torna ainda mais brutal. Goten desfere golpes rápidos e dolorosos em Beerus, não para matá-lo, mas para humilhá-lo. Beerus cambaleia, respira com dificuldade, o sangue espirra a cada soco, enquanto Goten prossegue com um sorriso gélido, como se estivesse se deliciando em controlar o destino do deus da destruição. Todos observam, incapazes de intervir. A cena não estava restrita apenas à Terra. Seu eco se espalhava pelos outros universos. Os deuses da destruição reunidos com seus assistentes assistem por meio das esferas de observação cósmica, cada um reagindo de sua maneira. Belmod ri com sarcasmo e diz: então esse é o seu fim, Beerus. Sempre fingindo superioridade e impondo respeito, e agora não passa de um rato nas mãos de uma criança. Alguns deuses apenas balançam a cabeça com desprezo. Mas Champa foi o mais estranho em sua reação. Reclinou-se, com voz pesada, disse: Beerus, seu idiota, sempre te odiei, mas é estranho vê-lo assim. Não sei, talvez eu quisesse ser o único a derrubá-lo. Já Vados, sua voz se distingue, carregada de preocupação. Isso não é normal. O que me preocupa não é Beerus, mas sim Whis.
Ele cometeu um crime grave ao treinar Goten até esse nível. Se ficar provado que ele permitiu que chegasse a essa força, a punição que o espera será muito maior que apenas perder seu posto diante do meu pai. Na arena terrestre, a situação chega ao auge. Goten segura a cabeça de Beerus com as duas mãos, seus dedos cravando-se no crânio. Suor e sangue escorrem pelo rosto do deus da destruição, que grita de dor. Sua cabeça parecia prestes a explodir sob a pressão. Pela primeira vez, Beerus solta um grito carregado de medo verdadeiro. Mas Goten não para. Ao contrário, aumenta ainda mais a pressão, o ar ao redor se transformando em um redemoinho de violência e destruição. Quando estava prestes a esmagar a cabeça de Beerus, a voz de Goku ecoa pela arena. Pare, Goten! Se continuar nesse caminho, não se considere mais meu filho. Você trouxe vergonha para mim, para nossa família, e para toda a Terra. As palavras de Goku caem como facas no coração de Goten. Todos ficam chocados com a dureza da frase. De repente, o corpo de Goten começa a tremer violentamente. Ele grita de dor, como se uma energia colossal estivesse se voltando contra si e o queimando por dentro. Suas veias saltam, o corpo é sacudido por descargas de poder. Todos ficam atonitos. Kuririn grita. O que está acontecendo com ele? Joan salta, desesperado. Goten caiu completamente no chão, seu corpo tremendo de dor, olhos arregalados e gritos que ecoavam pelo lugar. Whis foi o único que parecia compreender. Levou a mão ao queixo e explicou com preocupação. A Ultra Instinto não é apenas uma transformação, é um estado de mente e corpo. A pressão psicológica e emocional que Goten viveu fez com que ele usasse esse poder de forma desequilibrada. Agora, o corpo dele está pagando o preço. Parece que suas células não conseguem suportar esse fardo. Todos ficaram chocados com a explicação, a preocupação estampada em seus rostos. Beerus, coberto de sangue e suor, estendido no chão, olhou para Goten com surpresa misturada ao ódio. Em seus pensamentos. Impossível, esse garoto quase me matou. Se não fosse por essa queda, meu fim teria sido aqui. Mas, essa é a minha chance de ouro. Não vou permitir que ele se levante de novo. Beerus começou a se arrastar com esforço, seus olhos brilhando com malícia. Nesse momento, Goten, chorando, olhou de longe para o pai chocado. As palavras duras de Goku ecoavam em sua mente como uma faca. Você não é mais meu filho. Lágrimas se misturavam ao suar quando Goten estendeu a mão trêmula em direção ao pai, sussurrando em voz fraca. Pai, não me abandone. O momento se dividiu entre Beerus, pronto para atacar e acabar com Goten, e Goku, dominado pelo arrependimento e pela dureza de suas próprias palavras. Goku gritou com toda a força. Pare, Beerus, aproveitando a fraqueza de Goten, reuniu o último resto de energia e lançou um raio mortal direto contra o peito do garoto. O lugar inteiro tremeu quando o raio atravessou o corpo de Goten, seguido por uma pequena explosão e um grito de dor. Goten caiu ao chão, o sangue escorrendo de seu peito, enquanto seu corpo ainda cintilava com o brilho instável do Ultra Instinto. Era tarde demais. Todos ficaram paralisados. Whis levou a mão à cabeça, chocado. Não acreditava que Beerus tinha ido tão longe. Vegeta, apesar do orgulho, arregalou os olhos e murmurou, isso é loucura. Joan correu à frente, lágrimas nos olhos. Goten! Eles se reuniram em volta do garoto caído, sua respiração fraca, o brilho ao redor dele desaparecendo aos poucos. Goku se ajoelhou ao lado do filho, lágrimas escorrendo pelo rosto, sacudindo-o com delicadeza. Goten! Meu filho! Não desista! Por favor, me perdoe! Goten, com voz fraca e entrecortada, sorriu apesar da dor. Pai, não peça desculpas. A culpa é minha. Tudo isso foi por minha causa. Eu só queria ser como você, e provar que não sou fraco. As lágrimas tomaram a todos. Até Vegeta, tentando esconder os sentimentos, mordeu os lábios e virou o rosto. Goku, chorando ainda mais. Não, meu filho, você nunca me decepcionou. Sempre tive orgulho de você. Você sempre será meu herói, não importa o que aconteça. Goten levantou a mão trêmula, tocou o rosto do pai e enxugou suas lágrimas com fraqueza. Então disse em voz fraca. Pai, eu realizei meu sonho. Alcancei o instinto. Esse era meu objetivo, e agora, quero entregá-lo a você. Goku, com os olhos cheios de lágrimas, balançava a cabeça em negação. Não, não faça isso, você vai perder a vida. Mas Goten sorriu, enquanto o sangue escorria. Não se preocupe, isso é meu presente para você, pai. Minha força, minha vida, tudo o que tenho, por você. O corpo de Goten começou a brilhar novamente, a energia do Ultra Instinto se reunindo e passando lentamente para Goku através de sua mão estendida. Goku tentava afastar a energia, chorando. Pare! Eu não quero isso. Eu quero você, não quero o seu poder. Mas Goten sussurrou suas últimas palavras, com um sorriso no rosto. Você será, sempre meu herói, pai. Ele então fechou os olhos em paz, seu corpo perdendo o brilho gradualmente, enquanto a energia do Ultra Instinto se fundia dentro de Goku. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Todos estavam atonitos, enquanto Goku permanecia ali, segurando o corpo do filho nos braços. O chão tremeu com o eco de um grito de Goku. Um grito que ninguém jamais ouvirá antes, mistura de dor, tristeza e pura fúria. O solo sob seus pés começou a rachar, e o céu se abriu em cores estranhas, como se o próprio universo respondesse ao seu sofrimento. Goku, abraçando o corpo sem vida de seu filho, caminhava lentamente, cada passo atingindo os corações de quem observava. As lágrimas ainda caíam de seus olhos, mas ao mesmo tempo, a energia de Goten se espalhava dentro dele, quente, pura, como se o espírito do filho permanecesse eternamente com o pai.
E então, a transformação começou. O ar ao redor ardia em luz intensa. Seu cabelo se ergueu de repente, tornando-se branco radiante, mais puro do que qualquer transformação anterior. Seus olhos brilharam dourados, com um olhar que penetrava nas almas. Todos recuaram, chocados. Vegeta, em voz baixa, impossível, isso não é o Ultra Instinto, é algo além. Whis levou a mão à boca, atônito, o poder de Goten se fundiu com Goku, e criou um nível nunca antes visto. Beerus, ao longe e ferido, arregalou os olhos. O que é isso? Esse é meu fim? Goku não disse nada no início. Apenas ficou de pé, cercado pela luz, parecendo um anjo de pura energia. Então, com voz profunda, carregada de tristeza e ternura, murmurou por dentro. Goten, obrigado, meu filho. Sua força ficará comigo, vou torná-la eterna, e vou vingar você. Ele ergueu a cabeça e fixou os olhos diretamente em Beerus. Seus passos eram firmes, tranquilos, mas cada passo fazia Beerus sentir como se estivesse diante da própria morte. Vegeta não conseguiu se conter. Kakaroto, o que você se tornou? Mas Goku não respondeu. Seus olhos estavam fixos apenas em Beerus.